Eu nunca encontrei um dizimista fiel arrependido. Você já viu alguém assim? Você já viu alguém arrependido de ter devolvido a Deus o que é dele? Certamente você também nunca encontrou. Eu sei que esse tema dízimo é um tema muito polêmico hoje em dia. E também por causa de muitas falsas promessas, de pessoas falsas em meio ao evangelho, nós deixamos muitas vezes de falar desse que é um tema totalmente espiritual. Até porque você quer ver onde está o coração de uma pessoa, é só observar com que ele gasta o seu recurso. Se você tem acompanhado o meu conteúdo, eu peço que você deixe seu like nesse devocional. E você pode também enviar esses devocionais para pessoas, porque o objetivo do meu devocional diário é abençoar e ajudar pessoas a fazerem os seus devocionais todos os dias. Também na descrição desse vídeo, além dos textos citados que eu coloco e citações, também indico alguns livros que podem te abençoar. Indicações de livros por temas. Dá uma olhadinha lá. O texto de Malaquias 3:10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esse texto é muito especial, porque nós vemos na Bíblia, em toda a Bíblia, na vida do nosso Senhor Jesus e do povo de Deus, nós vemos a bênção de sermos generosos e responsáveis. Às vezes o pessoal pergunta, mas pastor, esse texto como é que é? Esse texto ficou no Antigo Testamento, será que vale para mim? E eu respondo fazendo uma citação de um grande autor. Você teria dificuldades em devolver sabendo que tudo aquilo que você tem foi Deus que abriu as portas para você? Você teria dificuldade de devolver sabendo que Deus deu o seu próprio filho em benefício seu? Você teria dificuldades de devolver? Então, sim, dízimo é responsabilidade de um coração alcançado por Deus. A nossa generosidade reflete a generosidade do nosso Pai. Então o texto diz: trazei todos os dízimos. É uma responsabilidade nossa entregarmos o nosso dízimo. Lembrando que somos mordomos do Senhor. Somos mordomos daquilo que Ele nos entrega generosamente. Também o texto ensina que temos um lugar para entregar. Na casa de Deus. Você sabe que no Antigo Testamento a casa do tesouro ficava no templo. Mas hoje nós nos reunimos como igreja. E você que participa de uma igreja, deveria participar de uma igreja séria em relação a isso, deve entregar com fidelidade esses recursos. Não é dever do cristão administrar o seu dízimo. O texto também mostra um propósito: para que haja mantimento na minha casa. A igreja que administra esses dízimos, esses recursos, dízimos e ofertas que são entregues, ela tem que administrar para a manutenção da própria igreja e expansão do reino do Senhor. Porque a igreja, ela tem esse propósito. A igreja serve para adorar a Deus. E ela adora a Deus quando ela alcança pessoas
fora e ela alimenta aqueles que foram alcançados. Por isso, essa boa administração. E por último, não menos importante, Deus diz: provai-me nisso. Deus nos desafia a prová-lo nessa área. E eu gostaria de falar com você nesse momento com muito amor. Com você que tem dificuldades nessa área da generosidade. Saiba que é Deus que te dá tudo. A capacidade do trabalho, as portas, é Ele que abre. Seja generoso. Seja um dizimista fiel. Prove. Como Deus diz. Faça uma prova de fé. Seja generoso nessa área. Seja um dizimista fiel. E desfrute das bênçãos de Deus sem medida, como diz o próprio texto. Você já é uma pessoa abençoada. Use isso para abençoar outros também. Que Deus te abençoe.